Galera, tô aqui mais um resumo pra vocês, viu? Se você gostou, você deixa o like e se inscreve aí pra me ajudar, que vai me ajudar bastante e até me motivar vai mais. Cheio de enrolação, então agora fiquem com o resumo. Um guarda fala pro protagonista: você acabou de aprovar a habilidade aumentadora do professor Mike. Você está em protagonista. Depois de o protagonista acaba desmanhando de tanto medo. O guarda tenta acordar ele, então a Isabela fala que frango. Depois de um pouco tempo, o protagonista acaba acordando e pergunta o que diabo já aconteceu com ele. Depois disso, ele pergunta onde tá todo mundo, então a Isabela fala que já foram embora e ainda chama ele de lixo. O cara aqui fala que o protagonista ficou paralisado com a rajada de medo do professor Mike. O protagonista fala pelo jeito ele é praticamente muito forte, então ele pergunta pro outro cara como ele conseguiu fazer aquilo. O outro cara fala que o protagonista não passou no teste, então o professor não vai aceitar ele como seu aluno. Da mesma assim, o cara pode ensinar pra ele essa técnica que o professor usou nele. O protagonista fala que o professor tem toda a razão em provar ele, porque o protagonista não tem costume de se machucar muito. Seus pensamentos podem pensar que ele é só um cara normal. Se ele continuasse nesse grupo aí, ele acaba morrendo de exaustão por causa de tanto treinamento. O protagonista chamou outro cara aí pra ser amigos dele. Então o cara pergunta: amigos? O protagonista falou que sim, porque de hoje em diante ele também vai estar estudando nessa academia aí. O protagonista acaba estendendo a mão para o cara. O protagonista acaba dizendo qual é o nome dele, fala que é o primeiro amigo que ele vai fazer desde que chegou nessa escola aí. Nesse novo mundo também, né? Na verdade, os pensamentos do protagonista, ele pensa: se ele não fazer amizade com esse cara aí, talvez no futuro ele possa fazer bullying com o protagonista. Ela fala que o nome dele é Alex, como o protagonista tá bastante decidido que quer ser amigo dele, então ele pode chamar ele pelo apelido dele. Então os dois assim acabam se tornando uns amigos. Pois o Alex acaba saindo e fala que vai para o grupo de combate onde ele fica. Aí quando o protagonista aí pode ir lá falar com ele, então o protagonista fala que tá bom. A Bela fala: pelo menos você não tem habilidade, mas pelo menos você consegue fazer as pessoas acabar se tornando seus amigos. Pelo menos isso. Acabou deixando o protagonista bastante irritado com a Isabela, o carro é disso. O guarda fala: como ele não quer aprender a caça de combate, então vai levar ele para a caça de esgrima e magia. Então, depois disso, a cena nos cortes para a de treinamento dos combatentes aí. Pelo jeito tá acontecendo uma luta, a gente não sabe de quem, então acaba nos mostrando que são as dos professores, a de esgrima e de magia que estão lutando entre si. O motivo disso é porque parece que a professora de esgrima tá querendo monopolizar o lugar de treino. Quer deixar a professora de magia também praticar lá com os alunos dela. O professor de esgrima fala que não precisava atacar ela, era só avisar que eles queriam usar o lugar para treinar. A gente tá bastante animado aí, até o filho da gente aí tá querendo ver essa luta aí mais. Depois disso acaba começando uma discussão entre os figurantes aqui. O velho que tava limpando o lugar pergunta se eles podiam parar com essa luta, porque eles vão sujar o lugar de novo que ele acabou de limpar. Então, o professor de esgrima acabou usando um ataque bastante forte, então o professor de magia acaba defendendo. Mas um dos poderes que foi defendido acaba indo acertar um velho, então o protagonista acaba salvando esse velho. O protagonista acaba falando que essa facada que ele acabou doendo. O protagonista pergunta pro senhor se ele tá bem, então o senhor fala que tá bem, pergunta para o protagonista se ele tá bem e aponta para a bunda dele. O protagonista acaba percebendo que sua bunda tá pegando fogo depois daquele tirambaço que ele tinha levado. Então o protagonista pensa: se aquele tiro tivesse pegado nele, ele tinha morrido. Depois disso, o professor de esgrima acaba apontando a espada para o protagonista. Acaba falando que você não é um estudante dessa escola, você deve ser um infiltrado que entra aqui nas aulas. Então o protagonista fala que ela quase acertou, ela só entrou para salvar o velhinho que tava limpando o pátio. Seus pensamentos deles perguntam como é que descobriu que ele não tá nessa aula. Ele aponta para onde tá o velho que ela salvou, mas quando ele apontou, ele percebe que o velho não tá mais lá. Vou deixar o protagonista sem entender nada. Ela acaba chegando e pede para a professora Dorana não machucar ele porque ele é amigo do Sophie. Vou deixando a louca quando escuta o nome do Sophie, que acaba deixando totalmente apaixonado pelo jeito por ele, né? Ela falou que não deu pro Sophie porque ele tava fazendo algumas coisas. O professor acaba perguntando o que ele tava fazendo ali, bastante ainda com convidados. Um guarda fala que eles estão recém-matriculados em segunda chamada, que eles ainda não se matricularam em nenhum ramo ainda. Então ela fala: estudante de segunda chamada, o Sophie aprovou isso. A outra professora de magia pergunta se o diretor já aprovou isso. Um guarda fala que o pedido que o Sophie fez para o diretor foi aprovado por ele mesmo. Depois disso, a professora de esgrima acabou olhando para a Isabela, acabou olhando para o Zeberg da Isabela e acabou olhando para o dela também. Depois disso, acabou olhando para o da professora de magia. Provavelmente ela tava medindo de quem eram os maiores, né? A professora de esgrima fala: como vocês são novos, ela vai checar os poderes deles. Depois de um plano falar poderes. Depois disso, a professora de esgrima acaba jogando sua espada no chão. O professor de esgrima pergunta quem dos dois vai ser o primeiro a fazer o teste. Então a professora de magia acaba levando a bola vermelha para Isabela fazer o teste de poderes dela. O protagonista pergunta para o guarda se aquela bola verde mede o potencial que a pessoa tem. O guarda fica surpreso que o protagonista ainda não sabe o que é força laminar. O protagonista fala que ele passa muito tempo na tribo dos demônios, então ele não sabe de nada desse tipo de coisa. O pensamento pode ficar assustado porque pelo jeito até uma criança de 5 anos sabe o que é força laminar. Ela pede desculpa porque ele tinha esquecido que eles viveram na tribo dos demônios. Então ele vai dar a explicação que é força laminar, mas eu não vou explicar, vou deixar para vocês ler o capítulo para vocês saberem o que é. Os pensamentos da professora de esgrima, o professor mandou a Isabela para ir por causa do Zerbergzão dela. O professor acaba falando que já demorou demais e pelo jeito não tem nenhum potencial. A professora de magia manda a outra calar a boca. Pelo jeito ela tá conseguindo sentir algo grande vindo aí. Então do nada a bola que tava na mão da Isabela começa a brilhar intensamente um verdezão grande. Deixando a professora de esgrima bastante assustada com o tanto poder que ela tem. O guarda ficou impressionado com o tanto de talento que a Isabela tem por causa disso aí. O professor de magia acaba pegando a bola de novo e pergunta para a Isabela se ela teve aula de magia alguma vez. A Isabela fala que ela já aprendeu a usar uma magia algumas vezes, mas por algumas circunstâncias acabou perdendo sua força dominar inteira.
O pensamento da professora de magia acaba vendo que ela perdeu mesmo o poder laminar dela. Também já faz tempo que uma pessoa tão talentosa tinha aparecido aí na escola dela. O professor de magia fala que aceita a Isabela como sua aluna, que agora será a professora dela. E acaba deixando os outros figurantes bastante alegres por causa disso. Então, o guarda fala que a Isabela é incrível, que ela fez quase a bola de magia explodir por tanta magia que ela tava colocando nela. Seus pensamentos do plano falam que é a renda do demônio de que estamos falando. E seus pensamentos podem pensar, pode ter perdido todos os seus poderes ainda, mas ainda tem um potencial imensurável. Então, outra professora parabéns a professora de magia por ter conseguido alguém tão talentoso assim. Depois de Isabela vai em direção à espada que a outra professora jogou no chão, então a Isabela acaba pegando a espada. O professor de magia fala que ela já passou num teste dele, então por que ela tá fazendo isso? A Isabela fala que não sabe qual classe ela quer escolher agora, se é de magia ou é de esgrima. O professor de esgrima pergunta pra Isabela se ela não tá tentando praticar esgrima e magia ao mesmo tempo. A Isabela fala que ela já praticou com esgrima com alguns forasteiros do leste, só não teve tempo pra praticar ainda com a pessoa mesmo. Então o guarda fala que a professora de magia já ficou satisfeita com ela, então por que ela não para por aí? A Isabela fala que quer tentar esgrima. Então a professora de esgrima fala que tudo bem e pergunta pra um dos alunos dela quem quer praticar com a Isabela. Então o filho do regente acaba aceitando que ele vai praticar junto com ela. Então o filho do regente acaba falando que vai pegar leve com a Isabela. Cara, bastante engraçado, o professor já fala que agora é de ver se você é cruel ou não. Não tem nada novo com quem ele tá falando, se é com a Isabela ou se é com o outro cara aí. O professor de teste acaba falando que essa é só uma luta de teste, que não é pra ninguém usar força laminar agora. Então o filho do regente fala que não é pra não se preocupar, que ele não vai machucar a Isabela. Pelo jeito o Pão já manda a Isabela ter cuidado, que pelo jeito o filho do regente é um pervertido. Mas a Isabela fala que o Pão está antes de um pé no saco. O professor de esgrima acaba dando um pontapé na luta. Então, rapidamente o filho do regente acaba atacando a Isabela, mas pelo jeito ele quer tagar um certo lugar nela. Nos melões dela, como o Pão falou, ele é pervertido mesmo. Mas a Isabela acaba desviando rapidamente disso. O filho do regente acaba passando direto com ele tentou dar o golpe. Depois de se dar um pulo por cima da Isabela, então ele contra-ataca ela com um golpe. Mas a Isabela consegue desviar facilmente desse golpe. O filho do regente acaba caindo do outro lado. O filho do regente fala que pelo jeito a Isabela tem alguns truques na manga. Então a Isabela acabou olhando pro laço da sua blusa e viu que a foi cortada. Acabou deixando o segurante gado bastante assanhado pro lado da Isabela, pelo jeito. Que não gostou nada desse aí foi o protagonista. O protagonista fala que esse bando de Zé Ruela não sabe com quem estão mexendo. O filho do regente acaba atacando a Isabela de novo, mas dessa vez a Isabela acaba se abaixando e acaba rebatendo a espadada nele. Mas o filho do regente acaba conseguindo defender e acaba mandando ele para longe desse ataque. Depois disso a Isabela acaba partindo para cima dele, então ele acaba dando uma espadada. No último minuto a Isabela acaba conseguindo desviar disso. Depois disso a Isabela acaba desviando, então a dar um golpe nele. Também no último momento ele consegue segurar o ataque da Isabela, mas ele é arremessado para longe por causa disso. A Isabela não deixa ele nem pensar e já parte para cima dele. Ela deu vários golpes nele, mas ele consegue defender todos pelo jeito com a espada dele. Mas o professor de esgrima acaba reconhecendo a técnica que a Isabela tá usando pelo jeito. A Isabela fica rodando com uma Beyblade dando um ataque nele. Nos seus pensamentos ele percebe que ele não vai suportar por muito tempo, então ele acaba ficando com raiva, então ele decide usar a força laminar dele. Ele deixa as paradas dele flamejantes, então ele dá um ataquezão com força na Isabela e acaba mandando ela para bastante longe. Acaba deixando o Potter bastante assustado por causa disso. Ele dá um segundo ataque, parece que é mandando uma rajada de fogo para cima da Isabela. Antes desse golpe pegar na Isabela, um cara usou um poder de magia e criou um portalzinho de gelo, parece. Pede do poder pegar na Isabela. E acaba deixando o filho do Resident bastante assustado por causa disso. E ele segura ela nos braços, uma cena muito romântica pelo jeito. Então ele pergunta pra Isabela se ela tá bem. Antes de qualquer coisa, o protagonista chega lá e pede obrigado por ele ter salvado a esposa dele. Acaba deixando o cara sem entender nada que ela é a esposa dele. Na real, todos os outros figurantes também ficam muito ligados que ela é a esposa dele. Depois pergunta pra Isabela se ela tá bem. Então a Isabela fala que a técnica desses caras são como de crianças. O professor de esgrima pergunta para o guarda se eles são casados de verdade. Então o guarda acaba confirmando que eles são mesmo. O professor de esgrima fala que ele devia ter falado isso logo. O pensamento do guarda ele confirma que foi a culpa dela o Sofia não ter ido pra ir. Então depois disso, o professor de esgrima acaba dando uma bronca no filho do regente. O filho do regente acaba falando que ele usou isso ali para ele se defender. O professor de magia acaba insultando o filho do regente, que acaba deixando bastante zangado por causa disso. O professor de magia fala que esse é o aprendiz dela, que é o Sasuke do Paraguai. Fala que pelo jeito ele encontrou alguém à altura dela. Ele fala que ele vai dar seu melhor para ficar cada dia mais forte. Então ele pede para Isabela ajudar ele nesse caminho dele ficar mais forte.